Uhum. E vai ficar meio esquisito se eu raspar a cabeça, pegar um bom sol, coisa que eu pegava. Esse branco meu atual não é do meu feitio. Eu sempre peguei muita praia. Botar uma pintura nos olhos, uma túnica branca, entrar como sacerdote egípcio aqui, bem que eu gostaria, mas não ia pegar bem. Já foram outros tempos. Mas Gente, você, e olha, mas Paulo, você tá ao ainda vivo, pode viu? entrar de Tá ao vivo, cigano. viu? Hã? Tá ao vivo. É o nosso bate-papo aqui, tá ao vivo já, hein? Ótimo. Não, eu notei. Mas você pode entrar de cigano. Tudo Ah, bem. mas é assim mesmo. É Gente, isso para aí. você que quer saber um pouco o que que é a Quaresma, o que que significa a Páscoa, nada melhor do que Paulo Iannuzzi, gente, nosso professor aqui junto com a gente. Quem não gosta que fale mestre. Boa noite, Dorim. Como vai? Tudo bem? Graças a Agradeço Deus. mais uma vez esse convite, esse gentil convite que você me ofertou para a live de hoje, para o podcast de hoje. Né? Obrigado a Karen, à TV Galáctica de uma forma geral, e especialmente a vocês que estão aí sempre nos apoiando, assistindo, prestigiando, dando essa força, né, para o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Ô, Paulo, então vamos lá, começando. O pessoal fala muito da Quaresma, né? O que que significa realmente a Quaresma? Olha, a quaresma ela tem, obviamente, ligação com o número 40. O número 40, em termos cabalísticos, né, em verdade se popularizou a partir de princípios da Cabala, no sentido de provação e purificação. Tá? Uma vez que o 4 é o número dentro do estudo hermético relativo à tábua de esmeralda, ao Caibalion e aos princípios das escolas herméticas, do hermetismo de uma forma geral, remetendo a Hermes Trismegisto, os livros de Totti, etc., que é a base de quase tudo que nós temos hoje na humanidade, nesses termos, em ciência oculta, princípios esotéricos, espirituais, espiritualistas, até mesmo religiosos, tanto no Ocidente como no Oriente. A numerologia cabalística, que deriva também das tábuas de Hermes, a tábua de Esmeralda, tem um processo de entendimento cósmico numérico. Então, trocando em miúdos, as letras dos alfabetos sagrados, e assim são porque os caracteres não são meras letras, são ideogramas, eles têm uma métrica em termos de elaboração, desenho, que obedece à geometria sagrada, remete à matemática sagrada. Então, eles estão ligados a um processo vibracional, e as letras de alfabetos sagrados, que são basicamente 5, o antigo alfabeto hieroglífico egípcio, o alfabeto hebraico, o alfabeto islâmico, né, árabe, no sentido sagrado, onde foram escritas as suratas do Alcorão, o sânscrito, o tibetano e o mandarim chinês, que não são apenas alfabetos literais, como todos os outros, independente se a língua já é morta ou não. Esses alfabetos mais especiais, voltando a dizer, os caracteres, eles têm significados profundos ligados à criação. Têm significados profundos ligados ao ser humano, ao próprio DNA humano, como foi descoberto recentemente com respeito ao alfabeto hebraico, e tem uma expressão vibracional a partir de números. Números, não algarismos. Então, cosmicamente, existe uma expressão de matemática sagrada, vamos dizer assim, matemática mais oculta, que expressa justamente elementos da criação. Esses elementos são expressos em números. Repetindo, número é diferente de algarismo. Ou seja, essência cósmica. E isso é expresso
por caracteres, que são os caracteres de alfabetos antigos e alfabetos considerados sagrados, mesmo em vigor ainda hoje, como é o caso do mandarim, o caso do tibetano, do sânscrito, o caso do alfabeto islâmico, o caso do alfabeto hebraico, né, do hebraico diferente do aramaico, diferente do Yiddish, que são derivações do hebraico, e o pseudo-extinto hieróglifo egípcio. Né? Então, os caracteres ou as letras traduzem, na verdade, expressões de números. A manifestação cósmica da criação é expressa em números, que, por sua vez, se expressa em letras. Na verdade, letras são números. E é a partir daí que nós temos uma numerologia, a numerologia cabalística, propriamente dita, gemátrica, e a numerologia baseada na tábua de esmeralda de Hermes, que vai originar todas as outras. E dentro dessa expressão vibracional, tá, cada nome ligado justamente a números expressa um conteúdo vibracional que vai além do entendimento materialista. Tanto que para as culturas antigas, o nome era algo muito especial, especialmente no Antigo Egito, por exemplo. Tanto que o faraó, ele mudava de nome, porque compreendiam muito bem que o nome é uma expressão vibracional muito mais do que um conjunto de letras, consoantes, vogais, sílabas, fonemas. Tanto que nesses alfabetos sagrados, eles contêm basicamente consoantes. A vogal, na sua expressão, no seu conteúdo fonético, vocálico, tonal, está oculto nesses alfabetos. Somente quem estuda um processo mais profundo nesses alfabetos sabe onde entram as vogais. Isso aí não vamos falar muito, estou apenas esclarecendo en passant o processo numérico da expressão justamente de determinados números que tem um significado especial. Então, o número 4, dentro desse contexto, ele está relacionado à Terra, ao elemento Terra, à questão tamásica, à questão telúrica. Tá? E quando você adiciona um zero, quantos zeros forem, você, obviamente, vai potencializar esse número. Então, o zero, o elemento numérico zero, que, em termos de algarismo, ele aparece muito tempo depois do entendimento numérico conforme está sendo transmitido aqui neste momento, né? A ideia do zero já existia como potencializador de elementos numéricos. Então, o 40 ele é potencializado no sentido de provação física, questão material, vivência material, superação de desafios. Lembrando que, nesse contexto, não existem problemas, não existem determinadas palavras que, na interpretação e assimilação do nosso inconsciente, fazem com que, no automático, nós vibremos e atuemos de acordo com o significado de determinadas palavras. Então, aquele que conhece um pouco mais, o iniciado, aquele que começa no seu acordar, e existe uma diferença grande entre acordar e despertar. Despertar é algo muito mais amplo e profundo. A grande maioria, para não dizer quase todos, né, que estão nesse processo, estão acordando. A maioria só abriu os olhos, poucos se levantam da cama, menos ainda levantam e saem da cama, um número menor chega ao banheiro, à cozinha, enfim. E são raros aqueles que saem de casa, que se aventuram na senda do autoconhecimento real, verdadeiro e profundo. Né? E não que, infelizmente, existe muito por aí, mas é necessário, do errôneo entendimento e prática de determinados princípios que infesta
o mundo, principalmente a internet. Mas isso não vem ao caso agora. Então, a questão do 40 está ligado justamente à provação. Provação não num sentido pejorativo ou negativo. Provação de superação de desafios. Tá? Porque a palavra problema, nesse sentido, não existe. O que existe são desafios que se transformam em oportunidades. Um simples processo de mudança mental, de convicção interna nessa questão, além de outras, já faz uma grande diferença no lidar com o seu cotidiano, com o seu dia a dia e com o sucesso ou o fracasso. E a gente sabe que o sucesso vem de uma coletânea de fracassos. As pessoas hoje se esqueceram ou fogem das necessárias e educativas frustrações que elevam o espírito e moldam o caráter. Então, ninguém tem real sucesso em todos os sentidos da sua busca, seja material, seja consciencial, seja espiritual, sem passar pelo 40, sem passar pelos 40 dias no deserto, sem passar pelos 40 anos vagando pelo deserto, até que uma geração cheia de vícios se consumisse e uma geração nova preparada ali adentrasse a Terra Prometida, como foi o caso do povo judeu quando deixou o Egito e peregrinou por 40 anos no deserto, segundo as Escrituras, liderados por Moisés, propositadamente, para que se consumissem os vícios e as novas, entre aspas, bem grandes, leis pudessem ser implementadas para um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Então, ninguém foge do 40. E, dentro desse sentido, né, simbolicamente, metaforicamente, e por que não dizer, no teste, na prova real da sua vida, porque, em verdade, uma coisa que eu aprendi quando fui ao Egito, não existem testes, existem, assim, provas, porque tudo é para valer o tempo todo. A vida não tem ensaios. E o que nos faz passar melhor por esses processos é a preparação, principalmente consciencial, ligada ao nosso eu interior, à nossa porção divina, manter essa conexão com aquilo que é o objeto de nossa fé. Longe de crença, longe de sistema de crenças. Então, como você, Dorim, perguntou, a Quaresma faz parte desse processo. Tá? E a Quaresma, conforme nós conhecemos na tradição cristã, tá, ocidental de origem, ela é calculada a partir da Lua, a partir de calendário lunar. Como o calendário judaico é lunar, como o calendário árabe é lunar, como outros calendários, principalmente mais antigos, são lunares, porque são muito mais precisos, porque a Lua está muito mais perto da Terra do que o Sol. Então, o referencial de fundo estelar ele é visto e calculado de uma forma mais precisa em relação ao Sol com fundo estelar. Então, até em muitas culturas antigas, como a egípcia, existia o calendário lunisolar. E o calendário judaico também é lunisolar, porque existe também um estudo e uma medição a partir do Sol, com o calendário solar deles. E, em verdade, a base cabalista e judaica é lunar. E mesmo a Igreja Católica ou a comunidade cristã no planeta adotaram o calendário solar gregoriano, né? Certos cálculos são feitos na base da Lua. E a Páscoa cristã e a Quaresma têm a ver com isso, né? Com o calendário lunar, a partir do cálculo da Lua. Então, como é que se calcula justamente isso? Tá? No dia do equinócio, de 21 de março,
dependendo do ano. Esse ano, por exemplo, caiu 22. O dia do equinócio verifica-se a partir do equinócio de 21 de março, em que dia cai a lua cheia. A partir da lua cheia, verifica-se o primeiro domingo após essa lua cheia. Esse primeiro domingo é a Páscoa cristã. Volta a 40 dias, é a quarta-feira de cinzas e os anteriores 4 dias do carnaval. É assim que é calculada a quaresma. É calculada, em verdade, a Páscoa. Tá? Já o Pêssar é diferente. Tá? O Pêssar não trabalha com a quaresma. O Pêssar é a Páscoa judaica, relativa à saída dos hebreus do Egito. Em resumo, Pêssar é um termo hebraico que hoje em dia é visto como passagem. Tá? Ou seja, foi feita uma passagem. Uma passagem. Então, nos tempos antigos, além de passagem, o termo Pêssar tinha uma conotação de pulo. Pulou. Né? Dá quase no mesmo, se observarmos o contexto da época. Isso se dá por quê? Porque a última praga, entre aspas, porque isso também tem uma grande parte simbólica, era a descida de algo que existe até hoje no estudo cabalístico, oculto, do chamado anjo da morte, ou Azrael. E o anjo da morte ceifaria a vida de todo primogênito naquela noite. E Moisés, tendo sido avisado disso, foi orientado que fosse sacrificado um cordeiro, e o cordeiro, entrando num processo mais profundo, era o símbolo do signo de Áries. E o signo de Áries, pela precessão de equinócios, era o regente da era em questão, a era de Áries. Vemos isso, por exemplo, abrindo um parênteses, vemos isso, por exemplo, no Antigo Egito. Os egípcios, assim como os hindus, os tibetanos antigos, calculavam muito bem a precessão de equinócios. Não se tem conhecimento hoje de como eles sabiam disso e como faziam isso. Tá? Porque é uma descoberta em termos de antiguidade, tanto quanto recente, nem tanto assim, mas muito mais perto de nós do que esses povos antigos que conheciam isso. Então, o movimento de precessão de equinócios é um bamboleio que o planeta Terra faz no céu, no cosmos, porque tem uma inclinação de eixo. Essa inclinação de eixo de 23 graus e 43 minutos, ao longo de 25.921 anos, faz um giro completo, traçando no céu um círculo imaginário norte e sul, e o seu eixo, norte e sul, apontando para as respectivas estrelas polares, ou, dentro do ocultismo, o olho de Druva. Muito bem. Então, o nome precessão, movimento precessional, quer dizer retrógrado. Retrógrado porque é ao contrário do movimento da Terra em torno do Sol. É retrógrado em relação a esse movimento. Então, qual o efeito disso? Todo dia 21 de março, o Sol nasce a cada 2.125 anos, aproximadamente, numa constelação zodiacal diferente, andando para trás, porque o movimento é precessional. Então, temos as eras de 2.125 anos, aproximadamente. Tivemos a Era de Touro, antes da Era de Touro, a Era de Gêmeos, antes a Era de Câncer, já foi na Atlântida. Enfim, nos primeiros períodos dinásticos do Antigo Egito, o culto era ao touro Apis,
porque estavam na era de Touro, o planeta estava na era de Touro. Com o passar dos anos, lembrando que o Egito é uma civilização para lá de milenar, pela precessão de equinócios mudou a era. Era de Áries. O culto ao touro Apis decresceu e surgiu o culto a Amon, que era representado por um carneiro. Nós vemos isso na Avenida das Esfinges, que liga o templo de Luxor ao templo de Karnak, e que foi restaurada. Tanto que o Egito promoveu um segundo desfile, reinaugurando, entre aspas, a Avenida das Esfinges, que tem a cabeça do carneiro, a cabeça de Amon, a cabeça do signo de Áries, símbolo zodiacal daquela era. Depois entrou a era crística, a era de peixes, e estamos agora próximos à cúspide de Aquário. Tá? Observando o Sol, em 21 de março, vemos que está nos últimos graus de peixes, indo para Aquário, no momento atual. E os egípcios representavam isso muito bem, e as outras culturas assimilavam esse tipo de conhecimento. Poderia ter sido qualquer animal, mas foi o carneiro escolhido para ser imolado. Tanto que o Cristo ele dá início à era de peixes quando ele é o Agnus Dei, ele é o Cordeiro de Deus imolado, cujo sangue salva e limpa e lava os pecados do mundo, segundo os textos na Igreja Católica. E isso não é à toa. Existem questões de eras astrológicas em cima disso. Eras astrológicas que eram, da mesma forma, calculadas e vivenciadas pelos Vedas e na antiga Índia, com as yugas. E estamos atualmente vivenciando a Kali Yuga, a era mais densa desse processo que encontramos no Rig Veda. Né? Então, por orientação, Moisés sacrificou e deu esta diretriz para todo o povo de sacrificar um cordeiro e pegar o seu sangue e pintar, marcar o umbral das portas das casas, para que, quando o anjo da morte chegasse e visse aquele sangue, aquela marca do cordeiro, ele pulasse ou passasse por aquela casa sem importunar ninguém ali. É daí que vem justamente a palavra Pesach, é daí que vem o Pesach, que é a Páscoa judaica, que foi a partir daí que o povo hebreu, pelas escrituras, deixou o Egito. E isso é comemorado até hoje. Tanto que Jesus, ele ia a Jerusalém todo ano. Ele não foi somente naquela ocasião em que ele entrou em Jerusalém saudado em cima de um burrico, de um jumento. Não, ele, como judeu, ele seguia toda a tradição, todas as diretrizes, e todo ano ele ia a Jerusalém comemorar a Páscoa. Todo ano ele ia ao templo, desde garotinho até a fase adulta. Ia comemorar o Pesach. A Santa Ceia foi a comemoração do Pesach também. Então, dentro desse processo, o calendário judaico ele é baseado na lua nova. Segundo a tradição cabalística, qualquer empreendimento, qualquer projeto deve ser iniciado na lua nova para que floresça ao máximo na cheia, simbologicamente. Então, tudo que é iniciado lá na lua nova. E os meses do calendário judaico, como é um calendário lunisolar, a base é lunar, tem anos dentro do nosso calendário gregoriano que ele tem 12 ou 13 meses. Então, dentro desse processo, todo mês do calendário judaico-cabalístico começa na lua nova. E, neste caso, o mês de março, ou o mês de Áries, que o mês está muito ligado na astrologia cabalística ao signo, ele vai iniciar, como todo mês, na lua nova, no primeiro dia da lua nova.
E aos 14 dias, que é o mês de Nissan, comemora-se o Pessah, a Páscoa judaica. Esse ano, ele culminou na nossa tradição cristã, Quinta-feira Santa. Tá? Mas, muitas vezes, ele está, como quase sempre, em desacordo, em termos de calendário, com a Páscoa cristã. Algumas vezes bem próximo, como esse ano, algumas vezes mais afastado, em termos de dias, assim como qualquer celebração, principalmente no judaísmo ou na Kabbalah, referente ao calendário lunar. Como, por exemplo, o Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, e principalmente a festa, o Festival das Luzes, ao final do ano, que é o Hanukkah, que é similar à luz do nascimento do Cristo, a luz do Natal. Só que não cai, obviamente, perto do dia 25 de dezembro, porque são, do Hanukkah, 8 dias de comemoração, como são 8 dias de comemoração do Pessah. Não é apenas um dia. E lembrando o calendário lunar, no caso cabalístico, judaico-cabalístico, o dia começa ao pôr do sol. Tá? No caso, por exemplo, da paixão e morte de Jesus Cristo, tá? Um dilema justamente aconteceu pelas tradições judaicas, uma vez que Cristo foi condenado e morto na sexta-feira, e era Pessah. Pela tradição, não se podia derramar sangue, matar ninguém ou deixar alguém agonizando no Pessah, ou seja, a partir do pôr do sol de sexta-feira. E Jesus foi crucificado ao meio-dia, e essa era a preocupação, porque a morte na cruz era lenta, e o povo ficava desesperado porque os três, Jesus e os dois ladrões, não podiam passar das 6 da tarde ou do pôr do sol na cruz. E a morte dos ladrões foi acelerada. Não se sabe se a morte de Jesus foi acelerada. O fato é que ele morreu na hora nona, 3 da tarde. E antes do anoitecer, o corpo dele foi requerido por José de Arimateia para o seu sepultamento. Tudo às pressas, porque estava às portas do Pessah, e que dentro da tradição judaica é sagrado. Mas ainda, o Pessah caiu naquele dia, numa sexta-feira. E no dia seguinte era o que? O sábado, o Shabá, que até hoje é um dia santo, guardado pela tradição judaica. Então, você tem vários envolvimentos aí, e pelas escrituras, a ressurreição de Jesus no domingo faz com que essa fé seja renovada, a vitória sobre a morte, e o cristão comemora justamente esta Páscoa. Mas o próprio Jesus comemorava o Pessah, a Páscoa judaica, dentro dessas características. Ou seja, como uma coisa puxa a outra, você não pode, obviamente, isolar a Quaresma, obviamente que é em decorrência da Páscoa cristã, e do próprio Pessah, quando estão dentro de um mesmo período, como no caso, esse ano aqui, geralmente estão, né? Que é um momento realmente energeticamente delicado, bastante especial. Tá? Porque é o simbolismo do 40, do 4 potencializado, da aprovação, do exercício da vitória sobre os desafios e das superações. Basicamente, é isso. Muito interessante mesmo, que o pessoal... E, ô Paulo, eu queria que você falasse uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu queria que você falasse um pouco da Cabala para a gente. Eu sei que você está até dando um curso aí, fiquei sabendo. Eu falei, deixa ele falar um pouquinho da Cabala, inclusive até para o pessoal saber que é muito bom, gente. A Kabbalah, ela, em verdade, foi reescrita, redimensionada, salvaguardada
pelo povo hebreu, pelos judeus. Atualmente é justamente uma tradição oculta dentro do processo não somente judaico, mas até mesmo cristão. Livros cabalísticos são estudados no Vaticano, são praticados no Vaticano, porque Cabalá é um princípio científico, cósmico, filosófico e de prática consciencial, diária, do cotidiano. Cabalá vem da raiz QBL, que significa receber, ou seja, a importância de doar não é mais importante do que a importância de receber. É preciso que você saiba e queira receber, tenha o desejo de receber o quê? A luz divina, porque não está implícito que você receba. É preciso que você, aqui encarnado, exercite essa vontade, exercite esse desejo de receber a luz divina. Repetindo, não é algo implícito, para que você possa compartilhar, para que você possa doar, para que você possa estar em conexão. E nada lhe falte. Não somente em termos materiais. A questão material é uma pura consequência, né? A verdadeira causa de tudo está na luz. A única causa. Então, essa conexão com a luz está diretamente ligada ao seu desejo de receber. Quanto mais você quiser receber luz, mais você se prepara para isso. E quanto mais você recebe, mais você compartilha, criando um fluxo contínuo que só vai te trazer uma união cada vez mais próxima com o seu eu superior, com o seu eu divino, com o que você considera, independente do nome, o eterno, o Pai, Deus, isso, aquilo, cada um se sente à vontade com o nome que desejar dar, até não precisar mais dar nome nenhum, enfim. Essas coisas, não é Deus, porque Deus, eu mesmo já falei muito disso, Deus é um termo que limita o que não pode limitar, mas observando bem, cada um tem a sua concepção, a sua, desde que queira, que se abra para isso, a sua relação com o divino e o nome que quiser dar, né? Deus, o divino, enfim, é o que menos se importa com isso. Então, essa raiz QBL está ligada não só a doar, mas principalmente a receber. Basicamente, é isso. E esse desejo no sentido positivo, não pejorativo, ligado a prazer, capricho, etc., o verdadeiro desejo, aquilo que te move, é a mola fundamental para você sair do lugar. Tomar uma atitude, porque nós estamos encarnados, e sem atitude nada acontece. Não basta orar, não basta esperar que caia do céu, não basta ser, entre aspas, bonzinho. O inferno está cheio de bonzinho. Você tem que agir, né? Colocar em prática. E o cosmos, vendo que você está encarnado, ele vai fazer com que você ponha em prática, né? Como um pensamento que diz: ó Senhor, eu preciso de amor na minha vida. Deus não vai depositar amor na sua conta. Deus vai enviar para você pessoas problemáticas para que você cuide, para que você ame, para que você levante. Senão você não vai desenvolver o amor. Não vai praticar isso. Ó Senhor, eu preciso de coragem, eu quero coragem para mim, para agir na minha vida. Deus não vai depositar coragem na sua conta. Deus vai criar situações difíceis, colocando seus medos para fora, para que você possa desenvolver coragem para ultrapassar esses desafios. Porque coragem não é entrar de peito aberto, coragem é você ter muito medo e mesmo assim superá-lo e bancar aquilo. Ou seja, é atitude. Cabalá é isso. Cabalá basicamente é atitude. É um conhecimento transmilenar que é a base do judaísmo, a base cristã, por que não dizer, assim como o sufismo é a base do Islã,
assim como o taoísmo é a base do shintoísmo, do budismo, das religiões orientais, basicamente, e assim por diante. E essa base tem a ver com a ciência cósmica, não está ligada necessariamente, só um momento, não está ligada necessariamente a um aspecto, a um contexto religioso, propriamente dito. Embora este vínculo tenha sido atribuído, mas, em verdade, a religião em si, quando ocorre esse vínculo, está em função dessa base, dessa estrutura que é puramente cósmica, de conhecimento, de expansão de consciência e de ação em relação ao divino, sem intermediários, né? E não ao contrário. Então, Kabbalah não é apenas um compêndio de conhecimentos ocultos profundos, embora exista muito disso, né? A Kabbalah real mesmo, profunda, é para muito poucos, porque a maioria não aguenta, né? Assim como determinados processos de conhecimento oculto que obedecem ao mesmo critério. Aliás, uma coisa está ligada à outra. A própria Helena Blavatsky, Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, autora de Isis Sem Véu, A Doutrina Secreta, enfim, ela mesma afirmou que a grande chave, melhor dizendo, das grandes chaves para abrir o conhecimento interno é a própria Kabbalah, né? Que, repito, tem uma essência com outros nomes em outros lugares do mundo. Kabbalah não é moda, é um negócio muito sério. É muito interessante. Bom, Paulo, eu te chamei para a gente ficar aqui meia hora, já passamos aí até do horário, mas eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais. Ó, pessoal, eu trouxe o Paulo aqui para vocês saberem que ele é da TV Galáctica, tem o horário dele toda sexta-feira às 21 horas. Logo, logo ele está voltando aí para a gente aí, com esses conhecimentos maravilhosos, né? E queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, o pessoal te achar, seu curso, você falasse um pouquinho aí, que é muito bom. Obrigado, Dorim. Podem me encontrar por aqui. Eu fiquei, obviamente, por questões pessoais, sem gravar nada para lugar nenhum, apenas como agora, no caso, aceitando convites para lives, etc. Estou retornando a esse processo, voltar justamente a produzir material para o TV Galáctica. Fora isso, eu tenho o meu canal, você me autorizando, inclusive, tudo, o Dorim e a Karen autorizam já de anos, que tudo que é gravado aqui eles autorizam a colocar no meu canal, além de outras coisas que eu produzo em meu canal, Pilares de Hermes, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, @Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, meu canal no YouTube, ligado à escola que foi fundada por mim, que em verdade vem desde o Antigo Egito, do ano 3254 a.C., a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, cuja sede fica aqui no Rio de Janeiro, e já retornamos às nossas atividades presenciais desde julho do ano passado, por enquanto com os seminários de 9 da manhã às 7 da noite, de um tema nesse sentido, todo último sábado de cada mês. Esse mês, por exemplo, teremos o seminário presencial de 9 às 19 sobre a Ordem do Templo, Cavaleiros Templários, o Brasil como país templário, Jerusalém, Portugal, Brasil. Em verdade, uma continuidade de um seminário que já foi exposto, né, sobre esse tema, só que dessa maneira, agora, muito mais profunda, com outros detalhes, outros processos, inclusive de entendimento prático, né? Assim como outros temas que a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, juntamente com cursos, sejam online, sejam presenciais, também promove, e as respectivas vivências, meditação, etc. Vocês podem me encontrar também pelo WhatsApp, para receber a mala direta, 21 98273 9603, e pelo Instagram,
Iannuzzi, Pilares Giertz. Também no Facebook. Muito obrigado a todos vocês por terem estado conosco até agora. E, como diziam os egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Que não há deserto que nunca se acabe. Muito obrigado, Boa Dorinho. noite. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Seja sempre bem-vindo aí. Pessoal, uma boa noite. Compartilhe essa live, curta essa live, se inscreva no canal e vai lá no canal do Paulo Iannuzzi também, gente. Boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tudo de bom para vocês.